Olá, meus amigos, mais uma vez aqui é o professor Cronel com mais uma aula, uma videoaula sobre equação diferenciais, né? E hoje vamos trabalhar com equações diferenciais lineares, né? Que a gente tem uma coisa interessante de trabalhar com as equações diferenciais lineares. Inclusive, alguns alunos pediram para eu resolver uma questão também de equações diferenciais lineares, tá? E vamos aproveitar para resolver. Vamos lá, então? Bom, então é o seguinte, aprender DO de maneira fácil, equação diferencial ordinária de primeiro grau e primeiro grau, e hoje eu considero o quinto tipo, que são as equações diferenciais lineares. Né? Vamos trabalhar aqui, para vocês terem uma ideia, com uma ligeira definição que eu sempre estou focando muito nisso. Né? A parte matemática mais rigorosa você pode também mandar para mim, que eu posso responder a você com uma descrição, ou então de repente fazer um vídeo com uma matemática mais rigorosa. Né? Aqui eu quero mostrar mais a maneira de você resolver, é uma maneira simples e fácil de resolver, né? Para você não se assustar. Bom, primeiro é o seguinte, para que eu consiga ter uma equação diferencial linear, eu preciso identificá-la, identificar essa equação diferencial. Então eu escrevo aqui uma ligeira definição, é o seguinte, ó, o que são equações lineares de primeira ordem, primeiro grau? São aquelas da forma dy dx mais pxy igual a qx, onde p e q são funções de x ou constantes. Né? Então, se eu tenho esta caracterização aqui, ó, né, esta forma, esta maneira aqui, ó, eu já consigo identificar que a minha equação diferencial está aqui, ó, ela é o que? Linear. Então, eu preciso fazer um exemplo, só para justificar, para deixar bem claro isso, quando é que essa equação ela é linear. Veja, eu aqui coloquei dois exemplos. Por exemplo, dy dx mais 2xy igual a x menos 3. Quando eu olho para esta equação, eu já identifico que esta equação ela é o quê? Linear de primeira ordem, primeiro grau, porque ela tem essa característica que está aqui, ó, dy dx mais pxy igual a qx. Ó. Quem é o meu px? 2x. Quem é o meu qx? X menos 3. Já identifiquei que esta equação é uma equação linear de primeira ordem e primeiro grau. Tá? Exemplo 2. Observe que neste exemplo, o que acontece? Eu tenho x menos 1 dy dx mais xy igual a 2x. Observe que ela não está ainda no formato, não é isso? No modelo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descrever e preparar essa equação. Então, eu vou fazer bem aqui, ó. Veja. Vou escrever bem aqui, ó. Assim, vou preparar. Eu vou escrever, ó. dy, ó, dx. E vou dividir, ó, por x menos 1. Então, fica x dividido por x menos 1, y, que é igual a 2x dividido por x menos 1. Pronto. Veja que inicialmente tinha uma impressão que não era, né? Porque ela precisa ter aqui, ó, precisa estar com o coeficiente 1, no lugar de dy, dx, o coeficiente tem que ser 1. Então, ela não estava, ela estava com o coeficiente x menos 1. Então, eu preparei. Quando eu preparei, eu encontrei aqui, ó, deixa eu colocar com uma cor verde, vermelho, eu encontrei aqui, ó, bem aqui, ó, quem? O p de x. E encontrei o q de x aqui, ó, 2x sobre x menos 1. Está aqui o q de x. Então, eu identifiquei que essa equação, esta que está aqui, ó, tá? Ela é uma equação linear de primeira ordem, primeiro grau. Já identifiquei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, buscar uma técnica de resolução. Eu vou fazer a técnica, mostrar a técnica para vocês, né? Mas fazer apenas um comentário sobre a técnica. Para que você possa resolver esse tipo de integral, existem algumas maneiras de resolver. Existem inicialmente duas maneiras. Né? Eu vou mostrar uma que eu quero focar muito em cima delas. Tá? E de repente, se você quiser, eu posso no outro vídeo fazer outro método. Mas é bom que você pergunte, verifique se você entendeu bem, se você quer ver outro método, tem curiosidade pelo outro método. Um primeiro método chama-se método de fator integrante. Tá? Então eu vou usar o fator integrante para resolver essa equação. O outro método chama método das equações homogêneas, tá? Que eu uso também para resolver esse tipo de equação. Hoje vamos trabalhar com o método fator integrante. Como é que se faz? Um comentário geral. Veja bem. A equação ela é dy dx mais py, que já estou simplificando isso x, lembrando que o p e o q são funções de uma variável x.
O que que eu faço aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó, tiro em evidência, multiplico dx p y igual a q dx. E tiro aqui em evidência, ó, ficou py menos q dx mais dy igual a zero. Ok. Então veja que eu tenho uma equação, a equação linear se transformando numa equação aqui, ó, é aonde a gente já conhece, que é aquele modelo, né? Isso que modelo é esse? Esse aqui, ó, m, ó, que a gente já conhece, dx mais n dy igual a zero. Ó. Esse modelo que a gente já conhece, ó, se transformando. Bom, aí o que acontece? Eu já sei que o fator integrante para essa equação, ele é dado assim, ó, mi de x é elevado à integral de p de x dx. Observe que eu preciso saber o p de x aqui, ó. Então, quando eu multiplicar o fator integrante nesta equação, ó, eu pego o fator integrante e multiplico a primeira parcela e multiplico a segunda parcela. Quando eu faço isso, veja, eu já encontro aqui, ó, nesse caso, aqui, ó, eu já encontro m. E aqui, ó, eu encontro n. Então, já tenho aqui, ó, m é elevado à integral de px dx, py menos q. Encontro n é elevado à integral de px dx. Agora, o seguinte, eu tenho a técnica de resolução, não é isso? De uma equação exata. Que a técnica é o seguinte, a derivada parcial de m em relação a y tem que ser igual à derivada parcial de n em relação a x. Tem que ser iguais, né? Aí eu derivo isso aqui, ó, em relação a y. Veja que a derivada de y vai dar 1, sobra só o p, e o q dá zero. Então, sobra p, a integral de px dx. Porque observe que aqui não tem y, só x, ele é constante. Derivo esta segunda em relação a x. Ó. Em relação a x, eu tenho p elevado à integral de px dx. Observe que os dois são iguais. Ó. Então, essa equação é o quê? Exata. Se ela é exata, eu já posso resolver. Já tenho como resolver, né? E qual é a solução? Eu faço manuseio matemático, pessoal, e a solução sempre será essa aqui, ó. Y de x igual a c mais a integral de qx mi de x dx, ó, dividido por mi de x. Esta será a solução da equação linear de primeira ordem, primeiro grau, que é desse formato também aqui, ó, dy dx mais pxy qx. Né? Veja que o que eu preciso saber? Preciso calcular quem é aqui, olha, o fator integrante. Eu preciso conhecer o p de x. E depois, inclusive, eu faço até assim, olha, pessoal. Eu faço, às vezes, faço separado e calculo aqui a integral, ó, de q de x, ó, mi de x dx, ó. Tá? E substituo na solução. Pronto, resolvida a equação. Tá? Vamos ver uma coisa prática, né? Para verificar realmente está coerente com o que nós estamos fazendo. Resolver a equação dy dx menos y sobre x igual a x menos 2. Ó. Opa, resolução. O que eu preciso fazer? Identificar quem é o p e quem é o q. Identifiquei o p, menos 1 sobre x, e o q? X menos 2. Ó. Vou fazer o seguinte, eu já vou colocar a solução. Qual a solução? Sempre será essa. Y de x igual a c mais a integral de q de x, mi de x dx. Ó. Aqui, ó. Dividido por mi de x. Observe que a divisão é todos os termos. Ó. Não é só um deles, não é todos. Coloca a divisão em todos. Né? E calculo o mi de x. Ó. Pronto, quando eu calcular o mi de x, automaticamente eu já estou resolvendo a questão. Muito bem. Então, vem para cá, eu vou calcular o mi de x. Mi de x é elevado à integral de p. Quem é o p? Menos 1 sobre x dx. Ó. Veja que a integral de 1 sobre x, eu já posso calcular. Eu tenho uma fórmula nisso. Aí eu tirei o menos da integral, ficou menos integral de 1 sobre x dx. A integral de 1 sobre x é ln de x. Ó. Fica e elevado a menos ln de x. Eu pego este menos aqui e levo para a potência. Ó. X a menos 1. E transformo ele na inverso. Então, fica mi de x ln de 1 sobre x. Observe que aqui, ó, eu tenho a propriedade, só para relembrar bem aqui, né, isso que é essa aqui, ó, a propriedade de logaritmo, que é esta, eu vou colocar bem aqui, ó, a elevado a log de b na base a. Isso aqui vai dar quem? X, b, desculpa, x não, b, né, b. Então, eu vou usar exatamente isso aqui, ó, bem aqui, ó. Olha só, bem aqui, vou colocar de outra cor para ficar um destaque. Né? Veja, bem aqui, ó, tem um E. Bom, então, eu uso essa propriedade.
O resultado vai ser quem? 1 sobre x. Encontrei o fator integrante, que é 1 sobre x. Depois de calcular o fator integrante, o que eu faço? Vou calcular a integral de qx min de x dx. Ó. Quem é o qx? Eu já tenho. X menos 2, está aqui. Ó. Quem é o fator integrante? 1 sobre x. Ó. Aí eu pego e distribuo. Ó. Não é isso? X vezes 1 sobre x dá 1. E 2 vezes 1 dá 2 sobre x. Calculo a integral. A integral de 1 é x. E a integral de 2 sobre x vai ser quem? 2 ln de x. Pronto, pessoal. Aí eu venho e vou substituir na solução. C mais essa integral que eu calculei, x menos 2 ln de x, dividido por 1 sobre x. Posso inverter, não é isso? Quando eu inverto aqui, ou então posso deixar do jeito que está aqui, não tem problema. Se eu inverter, fica y de x igual a x vezes c mais x menos 2 ln de x. É claro que você pode aí mostrar sua elegância, né? Seu conhecimento matemático, você pode querer impressionar, você pode fazer isso, não tem problema. Mas já está a solução aqui, ó. Então o que você faz? X vezes c, cx mais x vezes x, x ao quadrado, menos, aí eu pego 2 e passo para cá. Fica x vezes ln de x ao quadrado. Pronto, está aqui a solução. Esta é a solução. Está aqui, ó. Resolveu o problema. Então percebo que a solução é bem simples. Identificou P, identificou Q, calculou o fator integrante, né? Vai seguindo aqui os passos direitinho. Você pode refazer essa mesma questão. Depois calcula a integral de qx min de x dx. Siga os passos aqui, ó. E depois só substituir. Substituiu, resolveu a equação. Vamos ver mais um exemplo? Veja, neste outro exemplo, tá aqui, ó, vou colocar bem aqui, identificar, tá? Aqui, ó, vou colocar bem aqui assim, uma setinha para identificar. Resolver a seguinte ideal linear de primeira ordem. X ao quadrado mais 1, y' mais 3xy igual a 6x. Ela não está naquele formato, lembra que eu falei para você, você precisa preparar? Então eu peguei e dividi toda a equação por x ao quadrado mais 1. Ficou 3x sobre x ao quadrado mais 1, y, igual a 6x dividido por x ao quadrado mais 1. Pronto. Agora sim, eu já identifiquei quem é o meu P. Veja, olhando para cá, eu já sei quem é o P. Está aqui, ó. Esse aqui é o P. Ó. E esse aqui, ó, é o Q. Está aqui, ó. Identifiquei. Eu preciso identificar o P e o Q. Depois que eu identifiquei, eu vou calcular o fator integrante. Inclusive, você pode até escrever bem aqui, ó. Bem aqui, eu vou escrever bem aqui, ó. Fator integrante. Tá, ó. Isso é importante, porque aí você mostra que você sabe também, né? Sabe o que está falando, não está só reescrevendo, mas você sabe o que está falando. Muito bem, quem é o fator integrante? Mi de x é elevado à integral de px dx. Calcula a integral de px dx. Ó. Quem é px? Eu venho aqui e substituo 3x sobre x ao quadrado mais 1. Aqui é interessante, porque eu posso fazer essa integral à parte. Por quê? Porque existe uma técnica chamada mudança de variável. Toda vez que aparecer assim, ó, o denominador, se tiver x ao quadrado e aqui x é o numerador, sempre haverá mudança de variável. X ao quadrado mais 1 será o a. Eu só estou modificando a letra, né, para chamar de variável a, x ao quadrado mais 1. Eu derivo a em relação a x, derivada dA dx é igual a derivada de x ao quadrado 2x. Ó. Isolo dx é igual a 1 sobre 2x dA. Então, no lugar de dx, eu coloco 1 sobre 2x dA, está aqui, ó. Posso agora fazer o quê? Simplificar x com x, considerando, claro, que o x não pode ser zero. Simplifico, fica 3 sobre 2, fora da integral, fica 1 sobre a. Então, a integral de 1 sobre a, a gente já sabe, que é o logaritmo. Então, 3 sobre 2 é ln de a, mais o a, eu volto, quem é? X ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1. Então, eu calculei aqui, ó, que essa integral que está bem aqui, ó, 3x sobre x ao quadrado mais 1, é exatamente essa expressão. Aí eu posso pegar o 3 sobre 2 e levar para a potência, tranquilamente, né? Bom, aí o que eu faço? Eu pego esse valor e substituo aqui, ó, no lugar dessa integral. Fica ln de x ao quadrado mais 1, 3 sobre 2, ó. Tá daqui, ó, levei e substituí aqui. Mesma propriedade, cancelo, né? Fica x ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. Isso aqui quem é? O fator integrante, ó. Agora eu vou calcular quem é a integral de qx min x dx. Ó. Quem é o qx? Eu já sei quem é. Está aqui, ó. Qx é isso aqui, ó. 6x sobre x ao quadrado mais 1. Substituiu. Quem é o min de x? Está aqui, ó. X ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2, ó. Dx. Aí o que acontece é que eu posso fazer o seguinte, ó. Veja.
Uma coisa interessante, simplifico, né? Isso, ó, são os mesmos termos. Quando eu simplificar esses dois aqui, ó, veja, olha o que está acontecendo aqui, ó. Simplificando esse aqui, ó, que é a mesma base com esse, o resultado vai ser 3 sobre 2 menos 1 aqui, ó, que vai dar meio. Tá aqui, ó. Então ficou 6x vezes x ao quadrado mais 1 elevado a meio dx. Ok? Muito bem. Veja que essa integral aqui eu posso calcular tranquilamente, mas eu já vou substituir, ó. Então fica c mais a integral de 6x, x ao quadrado mais 1 elevado a meio dx, dividido por μ de x, que eu já calculei, ó. X ao quadrado mais 1, 3 sobre 2. Está bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, separar c dividido por x ao quadrado mais 1, 3, 2, mais 6, ó, tirei, e essa x ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2, ó, está aqui embaixo. E vou calcular essa integral que está bem aqui, ó. Essa integral que está bem aqui, ó, veja, esta aqui eu vou levar para cá, ó, tá? Para cá, e vou calcular de forma separada. Quando eu calculei de forma separada, veja, fiz a mudança de variável também, ó, m x ao quadrado mais 1. Derivei dm dx, que é a mudança de variável, né? Deu 2x, ó, derivada de 1 é 0. Isolo dx, quem é dx? 1 sobre 2x dm, está aqui, ó. Então, no lugar de dx, observe aqui, ó, eu vou colocar bem aqui, ó, 1 sobre 2x dm, está aqui, ó, aqui embaixo. Então, ficou x, m elevado a meio, que eu chamei de x ao quadrado mais 1 de m, vezes 1 sobre 2x dm. Simplifico, ó, x com x e fica o 2, ó. Fica m elevado a meio sobre 2. 2 sai, não é isso? E calculo a integral de m elevado a meio, que vai ser o quê? Eu vou somar mais 1. Só lembrando aqui o seguinte, lembra que a integral, cabe aqui, ó, x elevado a n dx, vai ser dada por x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante k. Olha só, n mais 1. Então, eu pego esse 1 sobre 2 e somo mais 1, que vai dar 3 sobre 2. Ó, né? Aí, claro, simplifico 2 com 2, sobra quem? Substituindo m, né? Isso, ó, fica x ao quadrado mais 1, 3 sobre 2 sobre 3. Pego esse resultado aqui, ó, da integral e substituo aqui, ó. Então, veja, olha o que estou fazendo aqui, ó. Eu estou pegando este valor que eu calculei, ó, e substituindo aqui, ó, bem aqui, ó. Sigo o caminho. Agora sim, ó, eu posso muito bem fazer o seguinte, simplificar, ó, porque é a mesma expressão. Então ficou 6 dividido por 3, dá 2, ó, que é a solução. Aqui, ó. Então realmente é muito simples de fazer, não é isso? Muito simples. Siga essa receita que vocês vão fazer de maneira bem simples, bem rápida, né? Agora, esta outra aqui, outro exemplo. Resolver a seguinte EDO de primeira ordem. dy dx menos 8 sobre x, y igual a x oitava elevado a x. Então, o primeiro passo é identificar, ó, que ela é realmente uma equação linear de primeira ordem, primeiro grau. dy dx mais px, y igual a qx. Escrevo resolução, já sei a solução. Qual é a solução? Y de x igual a c mais integral de qx, mi de x dx, dividido por mi de x. Observe que mi de x divide todo mundo. Quem é o mi de x? É elevado à integral de px dx. Aí eu vou calcular. Eu já sei quem é o p, não é isso? Já sei quem é o p. Quem é o p? Menos 8 sobre x. E já sei também quem é o q. X oitava elevado a x, ó. Então, calculo essa integral aqui separada, ó. Integral de p de x, ó. Menos 8 sobre x dx, tiro 8, fica 1 sobre x dx, ó. E eu já sei que a integral de 1 sobre x é ln de x, ó. Pego o menos 8, passo para a potência, ó. X elevado a menos 8, e faço a inversão. Então, fica ln de 1 sobre x oitava. Tá? Veja, de posse desse valor, desse ln aqui, ó, tá aqui, ó, tá? De posse que eu já calculei, integral da potência, e vou substituir aqui, ó. Bem aqui, ó. Quando eu substituir, eu vou ter o quê? Mi de x é elevado ao resultado, que é ln de 1x oitavo. Observe que o e está aqui, ó, é o mesmo. Simplifico, então eu vou ter, usando a propriedade, não é isso? Vou ter 1 sobre x oitava. Ou seja, o fator integrante é 1 sobre x oitava. Ok. Agora eu vou resolver a outra parte, a integral de q de x, mi de x. Está aqui, ó. Fiz a parte, q de x, mi de x dx. Ó. Quem é o q de x? Eu já tenho. X oitava é elevado a x, ó. Está aqui. Vezes mi de x, que é 1 sobre x oitava. Opa, olha como ficou legal. Simplifico x oitava com x oitava. Ficou elevado a x, ou seja, a integral de elevado a x é a própria elevado a x. Agora,
que eu vou fazer? Eu vou pegar e substituir na solução. Solução quem é? C mais o resultado daquela integral que é elevado a x dividido por 1 sobre x oitava. Aí eu faço a propriedade inversa, não é isso? Multiplico pelo inverso. Então fica x oitava, c é elevado a x. Está aqui, ó. Esta é a solução. Então realmente é muito simples de fazer, né? Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Outro exemplo é o seguinte, esse aqui, ó. Resolver a EDO, Ly' menos 1 sobre x, y igual a x elevado a 5x. Olha só. Então, eu já identifiquei que ela tem esse formato. Qual é o formato? Vamos lembrar aqui. Professor, qual é o formato? É esse aqui, ó. dy, olha só, dx mais p de x, y igual a q de x. Tá? Então, nesse caso, olha o que acontece. Eu já sei quem é o P, já sei quem é o Q. Está aqui, o P é menos 1 sobre x. Está aqui embaixo. Quem é o Q? X é elevado a x a 5x. Muito bem, então vou calcular quem é o μ, o fator integrante. Ó. μ de x é igual a elevado à integral de px dx. Veja, calculando a integral, aqui, ó, vou fazer assim, ó, essa integral de p de x aqui, ó, calculando a parte bem aqui, ó, eu tenho que a integral de p de x dx é, quem é p? Menos 1 sobre x. Aí eu tiro o menos, né, a gente já viu, a integral de 1 sobre x é ln de x. Pego o menos aqui, passo para a potência, inverto, fica 1 sobre x. Aí de posse dele eu substituo aqui, ó, fica elevado a ln de 1 sobre x. De novo, cancelo, então o μ de x é 1 sobre x. Já encontrei o fator de potência. Vem aqui, ó, aqui está o fator de potência não, fator integrante, né? Fator integrante. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui a integral de qx μ de x dx. Está aqui embaixo. Ó. Então, qx μ de x dx é igual. Quem é o qx? X é elevado a 5x. Está aqui x elevado a 5x. Quem é o μ de x? É o fator integrante. 1 sobre x. Ó. Simplifico x com x. Então, na verdade, eu tenho que calcular a integral de elevado a 5x. Quando acontecer isso, pessoal, sempre vai ser 1 sobre 5 é elevado a 5x. É claro que você pode fazer uma revisão lá do cálculo 1, né, isso, verificar qual é a regra. Mas eu coloco o seguinte, ó, eu coloquei do lado. Quando você tem a integral de alfa x, esse aqui é um alfa, tá? X, a integral dela sempre vai ser 1 dividido por alfa, ou seja, 1 vezes esse coeficiente daqui, ó, vezes e elevado a alfa x, ou seja, por a mesma exponencial. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então fica 1 sobre 5 é elevado a 5x. De posse desses valores, eu vou só substituir na solução. C mais o resultado, né, de qx μ de x, que é 1 sobre 5 é elevado a 5x, dividido por μ de x, que é 1 sobre x, o fator integrante aqui, ó. Aí depois faço a mesma coisa, inverto. Então eu vou ter cx mais x sobre 5 é elevado a 5x. Resolvido também essa EDO, né? Linear de primeiro grau. E aí alguns alunos me pediram o seguinte, resolva um problema, né, professor? E tem um problema que eu vou solucionar, que é o problema de um processo de seleção no mestrado, né, que aconteceu esse mestrado de 2012. Nesse mestrado é o seguinte, claro que precisava conhecer um pouquinho mais, né? Mas resolver a seguinte EDO linear de primeira ordem, y' mais 1 sobre x, y igual a x ao quadrado. Eu resolvi da seguinte forma, vamos colocar a resolução aqui, resolução, e já coloquei o formato dy dx mais px y igual a 2x, a qx, desculpa, aqui ó, que é qx, tá? E a solução vai ser quem? C mais integral de qx μx dx sobre μx. O que é o μx? É o fator integrante, que é calculado assim, é elevado à integral de px dx. Aí eu identifiquei na equação, tá? Na EDO, quem era o px? 1 sobre x, ó. E quem é o qx? X ao quadrado. Que é esse formato está aqui, ó. Então, eu vou calcular separadamente. Quem é integral, veja, quem é integral aqui, ó, deixa eu colocar de uma outra cor para sinalizar para vocês, né? Olha, quem é integral de px, qx, eu fiz separado, tá bem aqui, ó. Então, a integral de px, quem é o p? 1 sobre x. Quem é integral é ln de x. Opa, legal. Então, μ de x vai ser e elevado à integral, que é ln de x. Ó. Simplifico, vai dar quem? X, que é o fator integrante. Depois disso, vou calcular aqui a integral de qx μ de x dx. Ó. Qx μ de x dx. Quem é o qx? Eu já tenho x ao quadrado.
Quem é o μ de x? É o próprio x. Aqui, ó, mesma base, não é isso? Repete a base, soma os expoentes. 2 mais 1, 3. E aí eu tenho o seguinte, calculo a integral de x à terceira dx. Só aproveitar para relembrar, não é isso? A integral sempre é importante de x elevado a n dx vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante k, isso, claro, quando n não for o menos 1. Tá aqui, ó. Beleza. Então ficou 3 mais 1, 4, dividido por 4. Pronto, agora é só fazer o quê? Substituir c mais x a 4 sobre 4, dividido pelo fator integrante que é x. Separa o x, ó, fica c sobre x, mais x a 4, dividido por 4 sobre x. Inverto, não é isso? Fica quem? X a terceira sobre 4. Essa é a solução da equação. Tá aqui, ó. Tá? Então, perceba, pessoal, que é bem simples você resolver a equação linear, né, de primeira ordem, primeiro grau. Você precisa fazer o quê? Saber a solução, que é esta aqui, ó, tá? Usando o fator integrante. Lembra que eu falei para vocês que existem outra técnica, né? Mas nós vamos focar só no fator integrante. Tá aqui, ó. Você precisa encontrar, calcular o fator integrante, que é dado por E elevado à integral de px dx, que o p está ao lado do y. Calculei. E depois eu calculo quem é a integral de qx μx dx, ou seja, qx é quem está sozinho no outro termo. Por isso que na sequência é sempre assim, calculo o fator integrante, depois calculo a integral de qx μx dx. Depois faço o quê? Só substituir na solução. Substituiu, encontrei a resposta final. Tá? Então perceba, pessoal, que é realmente muito simples de fazer, não é isso? A gente tem aqui uma solução encontrada para equações lineares de primeiro grau. Tá? Quero agradecer a você que está assistindo esses vídeos, né, acompanhando as equações diferenciais. A ideia é que a gente consiga resolver equações diferenciais de maneira fácil, simples e tenha um bom entendimento. Né? E peço a vocês que divulguem esses vídeos para os colegas que têm dificuldade em equações diferenciais do entendimento, né? E tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode ter em contato comigo, pode colocar na mensagem aí que eu respondo para vocês. Tá bom? Compartilhe. Isso é uma coisa muito importante, é você compartilhar esses vídeos para que chegue a mais pessoas, para que entendam equações diferenciais de maneira mais simples, tá bom? Pessoal, um grande abraço ficando por aqui, até o próximo vídeo.